Sejam bem-vindas a mais uma aula, nossos aulões de quinta-feira. E hoje eu vou falar sobre o futuro da médica que não investe. Se você é a médica que não investe, eu vou agora falar como é que vai ser o seu futuro. Não é nada de ser mãe de adivinhação, não, mas é explicando, né, de forma matemática, o que acontece com a médica que não investe. Eu ouço muito as colegas falando assim: mas eu guardo dinheiro, eu sou tipo poupadora, né? Todo dinheiro, todo salário que eu ganho, eu reservo e boto na minha poupança, boto na minha previdência privada, guardo em algum lugar. Então, assim, não vejo tanta necessidade assim de investir. E é aí que me preocupa, essa falta de percepção, né? Essa falta de percepção sobre os investimentos. O que os investimentos vão trazer de fato de bom para o seu futuro? Para o seu presente, tem benefícios, mas aqui a gente está falando mais de investimentos voltados para o futuro, construção de patrimônio, construção de uma carteira de investimentos. Às vezes, né, as pessoas chegam a pensar: nossa, médica, deve ter muito dinheiro aí guardado. E o que eu percebo é que, na maioria das vezes, as médicas são poupadoras, mas elas não estão se preocupando com uma construção de patrimônio para o futuro, e sim guardando aleatoriamente o seu dinheiro. E isso, né, é prejudicial, porque a poupadora dificilmente ela enriquece. Vocês sabiam disso? Que a poupadora dificilmente ela enriquece? Então, vamos abordar justamente esse assunto para vocês entenderem o impacto. Peraí, se eu não investir, é isso que vai acontecer comigo, tá? Então, vamos compartilhar a live. Compartilhem no Instagram, compartilhem quem está no YouTube, tá? Porque assim, gente, eu percebo, né, que as pessoas pensam que falar sobre investimentos é apenas pegar o dinheiro e colocar em algum lugar. E não é falar apenas sobre isso. Quando nós estamos organizadas financeiramente, a gente tem tranquilidade financeira, né? Quando você está organizado financeiramente, você tem tranquilidade financeira. A partir do momento que você tem tranquilidade financeira, você trabalha sem sobrecarga, você não trabalha com uma pressão. Porque desorganizada financeiramente, você trabalha com uma pressão muito grande, porque você precisa produzir, você precisa ganhar o dinheiro para quitar as contas do mês. Eu já passei por isso, né? Eu já passei por isso. E isso me levava, gente, a um cansaço extremo, a sobrecarga, a estresse. Teve uma época da minha vida em que eu deitava no sofá e pedia para morrer, sabe? Então, assim, naquela época eu não me sentia depressiva, mas eu percebo que eram sim sinais de depressão, até ideação suicida, né? Mas era um cansaço, assim, uma sensação de que você não ia descansar nunca. Você estava sempre esgotada. E isso faz, né, a consequência disso é que você tem uma vida difícil, né? Os seus relacionamentos ficam difíceis. Se você é casado, tem namorado ou namorada, você não tem disposição para namorar, né? Você não tem paciência para os seus filhos, muito menos para estar visitando pessoas, né? Não nesse momento, mas falando de outros momentos da nossa vida. Então, as consequências que vêm para a nossa vida são muito grandes quando a gente não tem organização financeira. Fora a nossa saúde mental, fora dos relacionamentos, e você não consegue fazer uma medicina legal, tá? Porque se você não está bem, como que você vai tratar o paciente bem? Como que você vai fazer uma medicina legal? Então, quando eu falo de investimentos, gente, é muito além, tá? Esse não é o papo de hoje, mas eu só quero explicar para vocês o motivo de vocês convidarem outros colegas. Assunto financeiro não é uma coisa muito que as pessoas conversam, né? Dificilmente você vai chegar para uma pessoa para conversar sobre dinheiro. Mas quando a gente vê uma pessoa trabalhando muito, muitos plantões, pegando todos os plantões, assim, subentende-se que de dinheiro essa pessoa está precisando. Eu não sei se ela está trabalhando muito para juntar dinheiro
ou se ela está trabalhando muito porque ela está com contas a pagar. Então, assim, a pessoa que você vê trabalhando em excesso, pegando todos os plantões, trabalhando 60 horas, trabalhando não sei quantas mil horas, pega essa live e envia para ela, tá? Envia para ela. Olha, amiga, vamos aprender a investir? Sabe? Não interessa, a pessoa não sabe, você não sabe da vida financeira dela. Mas, gente, pessoas que trabalham em excesso, alguma coisa financeira tem. Ou ela está trabalhando para juntar dinheiro, para conquistar algo. Não estou dizendo que trabalhar em excesso sempre é dívida, eu não estou falando isso. Mas a maioria das vezes a pessoa está precisando de uma orientação financeira. Então, quem está no YouTube, aperta aqui no compartilhar, que essa live você consegue compartilhar no WhatsApp, né, nos grupos de WhatsApp. Quem está no Instagram, você aperta no compartilhar e você envia direto para o direct da pessoa, tá bom? E a primeira coisa muito interessante para falar, né, é sobre a inflação. Bom, eu não sei se vocês entendem bem o que é inflação, mas eu era o tipo de pessoa que eu não entendia o que era inflação, tá? Eu não entendia mesmo, assim. As pessoas falavam para mim, é a inflação. Gente, para mim era completamente grego mesmo. Tipo assim, de ter no hospital não, de ter no jornal o assunto, estamos falando sobre a inflação do país, a inflação do Brasil, e nem a lógica eu não entendia. Tipo assim, as coisas vão ficando mais caras. Eu não entendi, vocês acreditam? Eu não tô falando de quando eu era jovem, não, eu já era formada. Mas tudo bem, né? Isso era eu, bem zeradona mesmo no assunto. Então, assim, eu não era aquela pessoa que entendia de economia, que sempre foi interessada no assunto, que sempre gostou do debate político. Não, nunca gostei, sempre achei isso um saco danado. Mas, percebendo onde o meu futuro iria chegar, comecei a me interessar sobre o assunto, tá? Eu espero que vocês também entendam a importância disso. Então, vamos falar sobre inflação. Inflação, o que é inflação? Inflação é as coisas ficando mais caras, né? Mas eu não entendo o que isso tem a ver com o meu futuro, né? O que isso tem a ver com os meus investimentos. Quando você percebe como que o seu salário é ajustado, tá? Vamos pensar aí. Quanto tempo de formada vocês têm, tá? E quanto valia um plantão, quanto pagavam em um plantão de 12 horas quando você começou a trabalhar? E quanto pagam em um plantão de 12 horas hoje? Principalmente quem tem mais tempo de formado. Se puder comentar comigo, vai ser ótimo. Comentem aí comigo. Tá? Vamos pensar em plantões, né? Em plantão de 12 horas. Então, quanto que valia antes o plantão de 12 horas e quanto vale hoje? Bom, na minha formação, né, vou fazer 8 anos de formada, então na minha formação, na minha região também, que isso depende de região para região, aqui sempre pagaram por volta dos R$1.000 de plantão. Sempre pagaram por volta disso. Eu não sei aí. Quando eu comecei a trabalhar, era por volta disso. E até hoje, pagam esses mesmos R$1.000 de plantão. Então, em 8 anos, se vocês forem, e eu vou mostrar aqui a calculadora do cidadão para vocês, desculpa, a calculadora do IPCA. A calculadora do IPCA é a calculadora da inflação, tá? Então, se a gente colocar esses R$1.000 para serem reajustados pela inflação, olha, eu vou compartilhar com vocês para vocês verem. Se fosse para ser reajustado pela inflação, essa aqui é a calculadora, essa aqui é o IBGE, tá? O site do IBGE que tem a calculadora aqui, ó. Então, vamos lá. Eu me formei em 7/13, tá? Vamos considerar... eu vou colocar 5/13, gente. 4/13, para poder fechar o mês, tá? Para eu botar aqui 4 de 2021. Um valor de R$1.000, né? Que era os R$1.000 do plantão.
Se eu der olha só, era para reajustar a inflação em R$ 1.500. Ou seja, o plantão era para ter reajustado 55%. De forma justa, baseado na inflação, era para ter reajustado 55%. No que eu percebo, nunca foi reajustado nada. Nunca foi reajustado nada. Tá? E aí, gente, se nesse começo eu precisava de dar 15 plantões para me sustentar, ganhando R$ 15.000 por mês, já que tudo foi reajustado mais caro, 55%, o preço do supermercado reajustou 55%, a energia reajustou, tudo vai reajustando. Então, era para esses R$ 15.000 que eu ganhava antes, hoje era para ser R$ 23.000. Mas o que acontece? Não reajustou. Então, antes eu dava 15 plantões para ganhar 15.000. Agora eu tenho que dar 23 plantões para ganhar os mesmos 15.000. Por que tu está fazendo assim, Suzana, os mesmos 15.000? Porque as coisas, gente, que antes eu conseguia comprar com 15.000, hoje eu compro as mesmas coisas com 23.000. Resumindo, eu tenho que trabalhar mais com o passar do tempo por causa da inflação. O salário não reajusta de acordo com a inflação, o nosso plantão não reajusta de acordo com a inflação. Então, isso aqui é uma das coisas mais impactantes. E se você colocar em 10 anos, se você colocar isso em 10 anos, isso daqui aumentou em 73%. Ou seja, gente, vai ajustando cada vez mais a inflação ao longo do tempo. E nós estamos voltando para um período de inflação muito alta. Para quem não está vendo aí, eu vou só mostrar para vocês que estão no Instagram. Olha só, aqui no YouTube eu estou mostrando para a galera esse cálculo aqui que eu estou fazendo, tá? Pelo site do IBGE. Então, quem quiser vir para o YouTube, aí eu estou compartilhando tudo isso daqui com eles, tá bom? Então, eu acho que é melhor estar no YouTube, tá? Então, olha só. Vocês entenderam? Vocês compreenderam a importância de ter esse conhecimento sobre a inflação? Sempre que eu faço esse cálculo, eu acho impactante. Imagina só, né? 10 anos atrás, eu tinha um padrão de vida de R$ 15.000. Se eu for passando o tempo, e eu não aumentar o meu padrão de vida, 10 anos depois eu preciso ganhar 26.000 para sustentar o mesmo padrão de vida desses 10 anos atrás. E daqui 10 anos para frente? Porque essa calculadora do IBGE, ela só consegue me dar retroativa, ela não me mostra para frente, porque a inflação para frente é uma caixinha de surpresa, né? A inflação para frente, ela não dá para saber. O Banco Central, né, ele tenta manter uma inflação meta, né, que é uma inflação meta de 3,5% mais ou menos, 3,5%. Atualmente, como vocês podem ver bem aqui, ó, bem aqui vocês podem ver, aqui em cima, a inflação dos últimos 12 meses está quase batendo 7% no ano. O que significa isso? Que nós estamos quase 3,5% por acima da meta, né? Então, as coisas estão muito mais caras. E aí, lógico que entra, né, aquela questão da colega ser poupadora. Tá, Suzana, mas eu guardo dinheiro. Eu guardo dinheiro. Então, o que está acontecendo com esse dinheiro que você guarda? Tá? Isso também é curioso, isso também é interessante a gente entender, tá bom? Nós temos outras calculadoras, como, por exemplo, a calculadora da poupança. Ela simula os seus ganhos na poupança. A calculadora de juros compostos, né? Ela mostra para você quanto que o seu dinheiro vai rendendo ao longo do tempo.
E aí, gente, eu gosto de comparar, né, várias situações, porque nem sempre você está na mesma situação. Você pode ser aquela médica endividada, você pode ser aquela médica falsa organizada, que é aquela que não sobra dinheiro nenhum para nada. Você pode ser a médica poupadora, ou seja, aquela médica que já guarda um pouquinho de dinheiro na poupança, né? Então, existem várias situações aí em ponto que você pode estar. Eu vou calcular junto com vocês estão vendo aqui? Vou mostrar aqui para vocês. Vou calcular aqui junto com vocês, olha, essa simulação de dinheiro na poupança. Digamos que você começa aqui com R$0, tá? E que você vai colocando R$2.000 todos os meses aqui na poupança. Esse valor já está reajustado, tá? Ao valor da Selic atual de 3,5. Então, a poupança rende 70% da Selic. E o que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros do Brasil, que atualmente, né, esse mês aqui de maio de 2021, está rendendo 3,5% ao ano. Como a poupança só rende 70% da taxa Selic, a poupança está rendendo 2,45% ao ano. Num período de 240 meses, aqui foi ao ano, né? Então, num período de 20 anos, vamos pensar quanto que essa pessoa terá investido e quanto que esse dinheiro vai trabalhar por ela, né? Quanto que esse dinheiro vai trabalhar por ela. Olha, você juntou 480 mil e o seu dinheiro trabalhou por você R$136.800, adquirindo no final 516 mil, tá? Então, o próprio calculadora, você sabe que tem investimentos melhores que a poupança, né? Então, a própria calculadora já fala aqui, né, que você tem investimentos melhores que a poupança. Por quê? Aqui, observe que esse gráfico aqui em pizza, ó, a maior parte do dinheiro foi você que trabalhou. E uma pequena parte foi rentabilidade, foi rendimento. Se a gente pensar na médica que já investe, né, se a gente pegar esse mesmo valor durante esse mesmo tempo e colocar essa calculadora aqui em juros compostos para a gente colocar a rentabilidade, então vamos botar o mesmo valor no mesmo tempo de 20 anos. Se essa colega começou do zero e já rende um pouco mais do que a poupança rende 2,45 ao ano. Vamos colocar 5% ao ano de rentabilidade. Vocês vão perceber, olha, a pessoa já conseguiu alcançar R$800.000. Olha como o gráfico muda. Olha como o gráfico muda. Ou seja, quase metade do valor, o dinheiro rendeu, né? Ou seja, você juntou 400 e o seu dinheiro rendeu 330. Se a gente aumentar essa rentabilidade aqui, gente, que são rentabilidades possíveis, eu vou aumentar até para 7, se eu der um calcular, o seu dinheiro, ele já trabalha até mais, tá? O seu dinheiro trabalha até mais do que você, que ele não atualizou aqui, ó. O seu dinheiro trabalha até mais do que você juntou. Você alcança aí o seu 1 milhão. 1 milhão é suficiente, Suzana? Eu tenho essa dúvida. Será que 1 milhão é suficiente? Na verdade, gente, 1 milhão vai ser suficiente para algumas pessoas e para outras não. Depende da sua, né, do seu planejamento. E outra coisa interessantíssima que eu quero mostrar para vocês nesse gráfico aqui é o tempo, tá? Aqui ele está datando o tempo em meses. 120, ó, nós estamos vendo aqui que em 120 meses, ou seja, metade do tempo, vocês estão vendo que é metade do tempo? Eu estou bem no meio do gráfico, olha, daqui para cá nós estamos 120, que é a metade. No meio do gráfico, olha o tanto de dinheiro que eu estou juntando, que é essa parte azul, e olha um pouquinho de rentabilidade aqui. Isso aqui é o que me rendeu. Como nós estamos falando de juros compostos, essa curva é uma parábola. Então, quanto mais o tempo passa, olha aqui como isso cresce, tá? Passados pouco tempo, já dobrou o rendimento que tinha em 10 anos, né? Se você calcular aqui, ó,
120, 5 anos dá 180, né? Mais 5 anos aqui. Olha só, já cresceu bastante. E nos 20 anos você tem aí, né, mais da metade do valor foi o seu dinheiro que trabalhou por você. Então, quando eu falo sobre o futuro da médica que não investe, é justamente aquela médica poupadora, que ela só vai juntando o dinheiro dela, colocando numa rentabilidade muito pequena, e eu preciso que vocês tenham essa clareza. Quando eu mostro para vocês essa inflação aqui de 2,76%, vocês têm que se lembrar que a rentabilidade da poupança é 2,45 aqui, ó. 2,45 ao ano. O que isso tem que ficar claro para você? Se o seu dinheiro rende 2,45, mas as coisas vão ficando mais caras, 6,70, significa que o seu rendimento da poupança não é suficiente para alcançar o quanto as coisas vão ficando mais caras. E isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Tipo assim, Suzana, eu vejo que a minha poupança rende, tá? Todo mês tem um dinheirinho lá. Então, eu vejo que a minha poupança rende. Como que você me diz que não é uma rentabilidade legal? Porque no momento, gente, a rentabilidade real do país, o que é a rentabilidade real? É quando a gente pega a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, tá? Na verdade, é o contrário. A gente pega a inflação e tira da Selic. Tá? Essa é a rentabilidade real do nosso país. A gente pega a inflação e diminui da Selic. Atualmente, a inflação é essa aqui que eu mostrei para vocês. 6,76. E a Selic, quanto é que está a Selic atualmente? A Selic atualmente, ela está em 3,5, tá? 3,5. Se você pegar 6,76 e diminuir de 3,5, vai dar 3,76, né? Mais ou menos isso. Espero que eu não esteja fazendo conta errada aqui, mas é mais ou menos isso. Não dá isso tudo, não. Dá 3,26, né? Então, se eu sei que se eu pegar a taxa Selic e diminuir da inflação, vai dar uma rentabilidade negativa. Então, vou botar aqui no Word para vocês, que eu gosto de abrir o Word, porque falar de conta sem escrever é ruim, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Olha, se eu pegar aqui, e eu falei certo, depois eu falei errado, depois eu me corrigi de novo. Então, é a rentabilidade real, que é a rentabilidade real, é o quanto o seu investimento rende mesmo, descontando a inflação, tá? Então, rentabilidade real é a Selic, isso aqui eu estou falando da rentabilidade real do Brasil, é a Selic menos a inflação, tá? Menos a inflação. Aí, para eu saber RR, a rentabilidade real, eu vou pegar a Selic, que está 3,5, menos 6,76%. A rentabilidade real atualmente, tá? A rentabilidade real atualmente é negativa, é menos 3,26. Tá? Quando você fala aqui menos 3,26, é a rentabilidade real do nosso país. Parou, foi? Seu vídeo foi encerrado. O Instagram deu um bug aqui. Está travado. Então, essa é a rentabilidade real do nosso país. O que significa rentabilidade real? Que mesmo seu dinheiro rendendo 3,5%, onde que ele vai render 3,5%? Ele rende 3,5% se você pegar o seu dinheiro e investir, por exemplo, no Tesouro Selic. Ele rende aí
3,5%. Nem rende tudo isso, porque ainda vai descontar algumas coisinhas, né? Imposto, taxa da B3, mas digamos que ele rende esses 3,5%. Mesmo ele rendendo 3,5%, a rentabilidade dele é negativa por causa do tanto que as coisas estão ficando mais caras, ou seja, por causa da inflação. Então, para a gente empatar, ou seja, para você ter uma rentabilidade zero, é a internet. Para a gente ter uma rentabilidade zero, para minha rentabilidade real ser zero, eu tenho que os meus investimentos têm que render 6,76, porque quando eu descontar a inflação, que é 6,76, eu vou ter uma rentabilidade real de zero. Vocês lembram que eu mostrei para vocês que a poupança rende 2,45 atualmente. Nós estamos em maio de 2021. Se a poupança rende 2,45 atualmente, né? Se eu for calcular a rentabilidade real da poupança, quanto é? Aí eu vou pegar esses 2,45, né? 2,45 menos a inflação. É isso que eu tenho que fazer. Agora as contas complicou para minha cabeça. Rápido, a gente arruma uma calculadora aqui, né? 2,45, uma hora dessa do dia é exploração. Dá 4, negativo. 4,31. Então, isso daqui é o que você perde de dinheiro todos os anos por deixar o seu dinheiro na poupança. Isso eu estou falando de uma rentabilidade atual de 2,45 e uma inflação atual de 6,76. Isso pode mudar? Pode sim. Isso pode mudar. Por exemplo, se a inflação diminuir para 3,5, como é a meta, essa rentabilidade negativa diminui, né? Em vez de 4, ela vai passar para 1, vai passar para menos de 1. Isso é maravilhoso, né? Mas atualmente, quem deixa o dinheiro na poupança tem uma rentabilidade negativa de menos 4,31. Vou explicar, né, em dinheiro para vocês. Imagina uma pessoa que deixa 100 mil reais na poupança durante esse ano, né, de abril, maio de 2020 até abril, maio de 2021. Se nós tivermos uma rentabilidade, uma inflação de 6,75, gente, significa que essa pessoa, só por ter deixado os 100 mil reais dela lá, perdeu 4 mil reais e 310, tá? Não é 310. 4.310 reais. Só por ter deixado o dinheiro dela lá na poupança. Suzana, mas meu dinheiro rendeu? Tá, eu sei que o seu dinheiro rendeu. Mas se ele rendeu 2 mil reais, não foi o suficiente para superar a inflação. Ele teria que ter rendido 6 mil reais para não ficar no negativo, tá? Nessa rentabilidade negativa. Vocês conseguem entender? Vocês estão compreendendo? Porque apesar do dinheiro crescer lá, mas a inflação subiu muito mais, né? Subiu muito mais. Eu quero mostrar essa imagem aqui para vocês, tá? Ela tá um pouquinho com a resolução ruim, mas eu acredito que vocês compreendem muito bem isso. Bom, quando eu me casei, né, em 2014, não estou errando, né? Porque sabe que confunde a cabeça da gente, tantos anos. Quando eu me casei em 2014, o nosso supermercado era né? Com o tempo, o supermercado foi aumentando. Nós estamos passando por 2 inflações aqui na minha casa. Primeiro, quando eu me casei, era eu, meu esposo e minha sogra. Depois veio o Heitor. Depois veio a funcionária com a babá. Agora tem a Luísa. Nós somos 7 pessoas. Tem a inflação do Brasil e tem a minha inflação pessoal, a minha inflação. O que significa? Que as coisas vão ficando mais caras
mas eu também vou aumentando o meu custo de vida. Então, se você não se atenta para isso, como que você consegue mais dinheiro para bancar com as coisas? É na força, ó, do seu braço, né? É você trabalhando cada vez mais para poder alcançar o quanto as coisas ficam mais caras. Então, o que é importante disso? Você ter a consciência que você precisa ser uma médica investidora para ontem. Tá? A médica investidora, diferente das outras médicas, é aquela médica que coloca o dinheiro dela para render e coloca o dinheiro dela para render bem. Tá? Coloca o dinheiro dela para render bem. Se a gente for usar a calculadora do cidadão, desculpa, toda hora eu falo o contrário. Se a gente for usar a calculadora de juros compostos, tá? E vou considerar sempre que está começando com zero, aqueles mesmos R$ 2.000 durante 20 anos, a uma rentabilidade de 10% ao ano, você tem um aumento considerável no seu dinheiro no final, sendo que você trabalhou a mesma coisa. Você não aumentou o seu trabalho, mas o seu dinheiro estava trabalhando por você. Olha como inverte a situação. Vocês lembram que quando eu mostrei a situação da médica poupadora, esse verde aqui, na verdade, era o que praticamente correspondente ao que ela tinha trabalhado. E aqui é o contrário, o que ela trabalhou foi esse azul. E o que o dinheiro dela trabalhou por ela, deu plantão por ela, foi quase 1 milhão de rendimento, ou seja, o próprio dinheiro dela trabalhando por ela. E ser médica investidora, gente, é isso. É você colocar o seu dinheiro para dar plantão por você de forma muito consciente. É você se planejar e saber que você tem que ter consistência. E qual será o futuro, né? Agora imagina, se você quer ter uma boa vida no futuro, uma boa aposentadoria no futuro, você só tem 2 caminhos. Ou você pega o seu dinheiro para superar a inflação, ou você deixa o seu dinheiro perdendo para a inflação. Se você deixar o seu dinheiro perdendo para a inflação, você vai ter que trabalhar muito mais com o passar do tempo, porque as coisas ficam mais caras e o nosso salário não reajusta, tá? Então imagina só, você lá com seus 65 anos, 70 anos, né? Tendo que trabalhar de manhã e à tarde, quem sabe até sábado, quem sabe até à noite, para poder manter o seu padrão de vida. Se com fé em Deus, saúde você tiver, né? Que você terá com fé em Deus. A outra situação, né? Que a gente tem que levantar essa situação também, é caso, né? Você não tenha saúde para manter o seu trabalho. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer de você não ter saúde. E aí você vai depender de familiares, né? Aí um filho trabalha, junto, se você tiver um filho, esse filho trabalha para tentar te manter, aí um irmão ajuda, aí as pessoas vão ajudando. Ai, Suzana, mas que situação triste, mas é uma situação real, né? Uma situação que acontece. Os filhos começam a ter que ajudar os pais porque os pais não se planejaram para o futuro. Ou então você vai ter que reduzir o seu padrão de vida. Aquele carro que você tinha já não dá mais para ter aquele carro. Você vai ter que reduzir, comprar um carro mais barato. Aquela casa que você morava não dá mais para morar. Você vai ter que morar numa casa menor. Se você tinha funcionário todos os dias, não dá mais para ter, no máximo uma diarista 2 vezes na semana. Aquele supermercado que você fazia comprando várias coisas que você gosta de comer, não dá mais, né? Então, são situações, gente, que a gente não quer vivenciar no futuro. Mas que se você não colocar o seu dinheiro para render para você e superar a inflação, é exatamente isso que vai acontecer, tá? Essa médica, né? Como que é o futuro da médica que não investe? É muito possível que essa médica, ela precise continuar trabalhando, né? Lá no futuro, por necessidade financeira, ou então essa médica vai depender de familiares, ou então essa médica vai ter que reduzir o padrão de vida dela, infelizmente, não vai realizar o sonho dela, fazer viagem, passear, fazer tudo que ela gostaria, né? Tudo que ela gostaria, tudo que ela sonhava. Então, é duro de ouvir? Mas os cálculos mostram, as simulações mostram, tudo isso te mostra realmente que o seu dinheiro estará perdendo valor se você não colocar ele para investir. Tá bom?
Então, de forma bem sucinta, era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Que ou vocês investem, ou vocês vão ter que trabalhar até, né, aguentar. Isso não é o planejamento que eu tenho certeza que não é o planejamento que vocês querem para a vida de vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Eu gosto muito de mostrar essas simulações porque tem gente que nunca viu, né? Começa a entender melhor a partir do momento que eu faço simulações. Um grande beijo, gente. Até amanhã. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela participação e até amanhã no Projeto 12 12.